Olá, seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast da Sustentare, Muito Mais Seguro. Estamos aqui hoje, Ana, com um convidado que ele... Já não é a primeira vez que está nesse podcast, mas você não viu ele ainda. Sim. Conta aí um pouco para nós. Não, eu acho que a gente não poderia encerrar essa primeira temporada de uma maneira melhor, Rogério. Eu acho que foi assim, tudo conspirou a favor disso. Nós já gravamos esse episódio há um tempo atrás. Foi um dia atípico de horas de viagem. Passamos um frio aquele dia naquele estúdio, inclusive nas pernas aquele dia eu estava com um agasalho desse convidado de hoje que me salvou no frio aquele dia e tomando chimarrão para ver se eu esquentava. Então, e gravamos todo o episódio, falamos e rimos e nos divertimos e aí chegou no final do episódio. Literalmente faltava 1 minuto para acabar. Eram as últimas falas, era o agradecimento final, os últimos 30 segundos de gravação. Faltou luz. Perdemos toda a nossa gravação, então nós estamos aqui regravando esse episódio com esse convidado que, como eu disse, nós não poderíamos encerrar de uma maneira melhor essa primeira temporada. Antes de falar quem é que tá aqui com a gente, que você já sabe, porque você já viu o nome, mas eu já queria agradecer a vocês que estiveram conosco em toda essa primeira temporada do Muito Mais Seguro Podcast. Como a gente disse, né, Rogério, era um projeto que estava nos nossos planos, estava nos planos da Sustentare antes de eu entrar na Sustentare, e aí a gente conseguiu tirar do papel e colocar esse podcast na ativa. Então agradecemos a todos os convidados que passaram aqui por essa primeira temporada, agradecemos a vocês, telespectadores, ouvintes, que também acompanharam conosco aí esses 8 episódios, tivemos 8 episódios nessa primeira temporada. Se preparem para a segunda temporada, voltamos em 2026 com a segunda temporada do nosso podcast. Mas... é um podcast que ele está vivo, né? Então, o que você quiser que a gente traga de temas e de pessoas na próxima temporada, comente nesse vídeo, que a gente já está com algumas ideias. A segunda temporada vai ser um pouco diferente. Nessa primeira temporada, a gente resolveu trazer... na grande maioria, pessoas que fazem parte da Sustentare, mas pessoas que têm visões diferentes, pessoas que trabalham sozinhas, pessoas que trabalham com equipe, pessoas que têm trabalham em home office, pessoas que têm escritório, pessoas da capital, pessoas do interior, para a gente poder ver esse ponto de vista do corretor, principalmente, de várias visões, para uns a conseguirem aprender com os outros. Na nossa próxima temporada, a gente vai focar muito mais em produto, em especialistas de produtos específicos, então vai ser um conteúdo um pouco diferente, mas desse mesmo estilo, conversando com as pessoas e conseguindo levar o máximo de conteúdo para vocês. Mas Ana, conta aí, quem é o nosso convidado então? Bom, nós estamos aqui com a senhora autoridade máxima, o senhor José Francisco Nunes Leal, que ninguém conhece ele por esse nome, porque é o nosso velho e querido Chiquinho. Chiquinho, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. Obrigado mais uma vez, né? Por terem me convidado e hoje vai dar tudo certo. Hoje vai dar. Hoje a gente gostou tanto que a gente quis gravar 2 vezes. Eu também, por isso. Acho que aquele outro, depois, ano que vem, a gente larga. Tá guardado, né? Não, mas é legal estar aqui com vocês mais uma vez e é muito legal essa conversa que a gente tem sempre, que vocês têm passado para nós. Eu tenho acompanhado, tenho visto e é muito interessante isso aí. Eu acho que reza a lenda aí que o departamento jurídico não aprovou aquele outro episódio, por isso que ele não foi pro ar, mas não foi isso. Dizem as más línguas. Procura na Deep Web. De repente tá lá. Chiquinho, temos material contra você, tá? Então... que bom. Manda lá, o que é um processo a mais, só um, né? Não, tudo bem. Bom, Chiquinho, a gente queria que a gente iniciasse aqui, então... como a gente iniciou o outro, a gente queria que você contasse a sua trajetória, porque a sua trajetória tem um quê de diferente dos outros convidados que passaram aqui no podcast até agora. Então, quem é o Chiquinho? De onde o Chiquinho surgiu? Do que ele se alimenta? Onde vive? Tá, resumindo, como você já passou, é José
Mas como eu fui criado muito tempo com meu avô se chamava Chico Nunes, virei o Chiquinho Nunes. Sou nascido e criado na Lagoa Vermelha, capital nacional do churrasco, melhor carne do Brasil. Isso é um orgulho nosso, né? E, Mas que já me prometeu legumes grelhados quando eu for até lá. pois é, vamos ter que fazer. Esse é o Dodi disse que vai fazer pra ti com carinho. Bom, daí a gente cresceu, viveu lá, tenho 2 irmãos, um trabalha comigo. ah, e comecei a trabalhar com seguro por um acaso. Eu tinha um veículo meu, estudava e acabaram roubando meu veículo na faculdade. E eu não tinha seguro. E a partir daquilo, o meu pai tinha uma caminhonete, uma 20 antiga, e compramos um veículo novo e para fazer seguro tinha que ter um carro melhor, né? Mais fácil. Daí acabamos. Pois é. E nesse intermédio eu acabei conhecendo, tinha um pessoal de Lagoa, estava abrindo uma corretora e me convidaram para trabalhar. Eu fui ver o seguro e acabei começando a trabalhar com seguro. Passou um tempo ali, isso foi em 2002 até 2004. Eu me formei em Direito, estava estudando também, me formei em Direito, e daí tive que optar ou ir para uma profissão ou para outra, escolhi a certa, que era trabalhar com seguro, que me apaixonei por isso. E essa empresa que eu trabalhava acabou parando em 2004. Até eu dou risada até hoje, porque eu nunca vou me esquecer, foi dia 16 de novembro de 2004, por volta das 10 horas eu fui demitido. Você vê que marcou, né? Porque ele sabe dia, hora. Tudo. Mas fui demitido num sentido assim, que as pessoas eram meus conhecidos, mas foi feita uma proposta e eu acabei perdendo essa proposta e perdi, tá? Tipo, pô, agora eu vou fazer o quê, né? Dali a pouco meu telefone tocou, era 11 e pouco. Bate, pode vir em Sananduva. Eu digo, mas quem tá me chamando? Tal de Marcelo, eu digo, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não, eu trabalho com seguro, isso aqui, pode vir aqui? Posso. Beleza, marcamos de tarde, fui lá. Sentei na frente do Marcelo Belim, às 5 da tarde. Às 5h20 eu saí sócio dele, com computador, com todos os códigos, indo trabalhar meio a meio. LGPD chora, né? Geral de produção de dados nenhuma. Mas daí digo, tá, não, que legal. Mas foi muito show isso ter acontecido. Eu acabei conhecendo naquela época a Larissa, que tá até hoje também. Pessoas, daí nem era Sustentar naquela época, era RBR Seguros ainda, que era uma empresa deles anterior. E ficamos de fazer um contrato, eu, ele e o Leandro. O contrato não saiu até hoje do papel. E estamos juntos até hoje, graças a Deus, e coisa. E foi um aprendizado para mim muito bom, assim, um crescimento. E acabou trazendo meu irmão comigo, outras pessoas, e a gente cresce. E eu passei alguns intempéries durante esse tempo, mas essa profissão me abriu muitas portas e me deu um aporte muito bom na minha vida sempre. Que legal. Que é bom. E, Chiquinho, conta pra nós. Você é formado formado em Direito, mas optou pelo seguro. O que te conquista no mercado de seguro? Que fez tu optar pelo seguro e não pelo Direito? A venda, o contato com as pessoas, esse calor humano, lá no interior é muito venda porta a porta ainda. É uma relação humana muito grande. E que nem eu digo a minha cidade, eu sou nascido e criado lá, então eu conheço todo mundo. Os meus clientes, que eu sempre cito, que eu acho isso legal, 70% dos meus clientes eu domino, não é que eu faça como eu quero, eles confiam em mim, que eles faz do jeito que você quiser aí, o que você fizer tá bem feito. Então ele me joga uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo isso é um carinho e é um negócio que me cativa. Então o que que me levou desde o início foi isso, essa confiança e entender desde o início, que eu sempre disse para meus colegas de trabalho, o pessoal que trabalha comigo, que nós trabalhamos com os bens mais preciosos das pessoas. Isso é uma preocupação. Tu pode esquecer o teu seguro, mas não pode esquecer o deles. E eles confiam em você. Você é tipo um psicólogo também, nessas conversas com eles. E tudo, eles estão sempre com algum quesinho, algum problema, e tu tá ajudando. E isso é muito importante. Eu me cativo, eu adoro conversar com pessoas. Então eu falo demais e adoro isso. Que legal. Tem uma coisa que nos chamou a atenção, né? O bom é que esse episódio a gente pode fazer puxadas do outro episódio, né? Que já foi. Que nos chamou a atenção e que a gente gostaria que tu compartilhasse de novo, é que a gente conversou bastante dentro dos episódios que a gente já gravou sobre home office, eu tenho escritório, eu não tenho home office, quem tem escritório recebe poucas pessoas.
Mas a gente lembra que o teu caso era bem específico, que tinha um volume de pessoas muito grande no teu escritório, né? Nós até lá em Lagoa, até é engraçado. É verdade, já comentou outra vez. Vocês até olharam de mas não pode, sim. Lá tem dias que chega a ter 30 pessoas no escritório. Às vezes tem fila esperando para ser atendido. É uma coisa assim, é muito pessoal. Senhores de idade, pessoas, eles vão estacionar o carro na porta, eles descem, eles conversam, vão tomar um café. E muitos querem conversar com X pessoa. E o volume, a nossa cidade, a nossa região ainda tem isso muito pessoalíssimo, das pessoas procurarem mesmo, querer ir pessoalmente no local. E lá é um lugar que ou você tem o escritório com a porta aberta na rua, ou tu não vai para frente. Não adianta. Já tentamos de outras formas ver, mas não adianta. Eles precisam disso. E é um fluxo de pessoas assim, ó. Parece exagero, mas já teve dias que nós atendemos mais de 30 pessoas. Para uma cidade de 27 mil habitantes, onde 10 mil moram no interior, é bom, né? Sim, muito bom. E é mundos diferentes, né? Completamente diferente, gente. O Isso Chiquinho tá botando até aquela coisinha de pegar a senha. A pessoa Sim. chega e pega a senha na entrada do Isso chamou escritório. tanta atenção, nossa, quando a gente gravou a primeira vez com você, que desde então eu comento sobre isso com todo mundo que eu posso, porque isso realmente nos impactou de uma maneira, inclusive, da nossa maneira enquanto matriz de pensar as soluções para vocês que estão na ponta, porque as realidades são muito díspares, são muito distantes uma da outra, né? Eu acho que a gente não tem nenhum outro caso na Sustentare, talvez Sananduva, que mas tenha, não com volume tão grande, mas eu que acho. Mas não com um volume tão grande assim de Mas a nossa de região atendimento. ali, eu acho que assim, Lagoa, Sananduva, Tapejara, o pessoal tem muito esse negócio de lá ainda. Eu sei lá se é porque eu... É que tu estaciona na frente, né? Tem essa Não, vantagem. começa por aí. É. É proibido estacionar na porta, nós da empresa, todo mundo fora. Mas é uma coisa que eu acho que é uma coisa muito pessoal, não é que seja, eu acho que estou procurando a palavra errada. É uma amizade de anos de conhecimento das pessoas. São famílias antigas, todo mundo vem de pai para filho, de neto já para os netos, vai passando. E é um contato, assim. E o que me chama a atenção é aquilo que eu falei antes, a credibilidade das pessoas confiar em nós. Não, faz aí. Eu confio em você. Eu não quero saber se é Bradesco, se é Mafra, se é Porto, o que que é. Não, eu fiz com o Chiquinho, eu fiz com o Júnior, eu fiz com o Gabriel, eu fiz com vocês. Sim. Eles ligam para nós. Que nem lá, eu não sei as outras unidades, como é que funciona os escritórios. Nós temos um plantão, 24 horas, que nós atendemos. O cliente não liga para a seguradora, ele liga para nós. Então, num sábado, num domingo, num feriado, ele tem alguém sempre. Tem uma voz amiga do outro lado para tranquilizar. E que Isso conhece pesa ele, muito. que sabe o carro que ele tem. Que... Tudo. Chama pelo nome. Quando toca, tu já olha. Não, é fulano de tal. Não tem. Então, eu acho que isso pesa muito. E é uma coisa que eu, há um tempo atrás, até com o crescimento, graças a Deus, da gente, nós estava perdendo um pouco. E nós estamos conseguindo voltar a ter. Claro, teve a pandemia, que transformou todo mundo em home office, uma parte, coisa, e nós tinha perdido um pouco, mas isso começou de volta. E eu adoro esse movimento, eu gosto de ter gente mesmo. É muito mais legal. Tu conversar com a pessoa no olho e explicando, ó, tu tem isso, tem aquilo. Tem tal cobertura, tem tal coisa. E afirmando e nunca vendendo falsidades, só o que é certo. Sim, vocês sabem que tem uma coisa curiosa que aconteceu, acho que depois, inclusive, que nós gravamos lá o podcast. O irmão do Chiquinho que trabalha com ele é o Júnior. Júnior, inclusive, ó, você que está nos assistindo, você foi convidado para estar aqui conosco, está convidado para a segunda temporada, viu? O espaço está aberto, Tá mas multado. o que foi engraçado, o Júnior me ligou um dia para trocar uma ideia, né? Lagoa é uma unidade que a gente tem essa conexão bem grande, vocês sempre que precisam, Uma liberdade, né, a gente me conversa ligam mesmo, pra gente trocar uma ideia, e aí o Júnior me ligou, ele falou, Ana, eu tenho um problema e eu preciso que você me ajude a consertar, e aí eu falei, opa, vamos lá, né, tô aqui pra te ajudar. Ana, eu tenho uma parcela X aqui dos meus clientes que são senhores de 80, 90 anos de idade. Eles não possuem e-mail. Ana, o que eu faço? Eu vou ter que criar e-mail para esses clientes. Então, seu João, tá aqui o e-mail do senhor e a senha do e-mail do senhor. Porque, Ana, a gente não pode colocar na pólice um e-mail que não seja de segurado, né? Não, Júnior, não pode. Então, Ana, me ajuda a resolver isso. Não, e foi uma coisa que nós dialogamos bastante,
Porque o exemplo dentro de casa, meu pai tem 85, minha mãe tem 80 anos. Eles não têm isso, eles não lidam, e são meus clientes. Tudo bem, é meu pai, Sim. a história de bota do filho, mas tinha muito, nós temos um grande nicho de clientes de idade elevada, assim, e isso é uma preocupação, e eu não sei qual é que foi a solução de vocês. Isso daí eu vou escapar, porque a Não. solução foi eles. Essa questão da idade, esses dias a gente tava fazendo um treinamento e eu tava usando a área restrita lá da minha unidade e eu abri pra mostrar o sistema de aniversário, eu acho. E aí ele mostra a idade da pessoa. E eu comecei a rodar e Você falar assustou, assim. né? Falei, gente, daqui a 10 anos nós não temos mais clientes. Era uma idade bem elevada, assustou bastante, assim. Mas A gente tá trabalhando pra tentar mudar esse cenário aí. mas vai, é automático, você lá em Triunfo tem que nem nós lá. Pais, Uhum. filhos e daqui um dia os netos. Eu tenho notado muito isso, que como já trabalho desde 2002, então 23 anos, como passa o tempo, né? Então eu já estou praticamente indo para a terceira geração de algumas famílias de seguro, que são meus clientes, assim, e isso é bem legal por um lado, mas por outro. Pô, às vezes tu vê umas notícias em cidade pequena, né? Ah, faleceu fulano, digo, pô, é meu cliente. É ruim, até porque você conhece as pessoas. Aí eu até me sinto, às vezes eu digo pro pessoal, ó, anota aí que fulano faleceu, daqui 5 dias, uma semana, vamos falar com a viúva, com alguém, temos que alterar o perfil, temos que mudar, né, porque é necessário. Mas é uma coisa ruim, isso aí é um detalhe que eu tenho notado também. Mas que nós também não estamos mais crianças, né, então isso aí muda, mas... Mas outra é hora. assim, é um público que, eu não sei, aí uma coisa que eu tenho que me informar até, será que as pessoas antigamente faziam mais seguro, as pessoas hoje em dia usam mais Uber, acaba não tendo um carro, não tem menos, o seguro é menor? Eu acho que na cidade grande, que a gente diz, na cidade grande, que nem Porto Alegre, Caxias, esse lugar, tá diminuindo, no sentido de automóvel. Mas nós lá não, nós ainda, o sonho de todo filho e filha e dos pais Não, de carro. vocês é uma caminhonete, né? Porque isso eu aí. fui em Lagoa, tu tem de 10 carros, 8 é caminhonete, é Hilux, é RAM, é tudo, e tem 2 carros lá. E lá é assim, ó, os piá começam a dirigir com 11 e as meninas com 12. Não tem seguro pra eles, mas que os pais já dão o carro, já dão pra andar. Parece uma loucura, mas é muito estranho. No interior todo mundo aprende a dirigir antes de ter habilitação. Eu comecei a dirigir com uns 12 Ó, também, viu? eu Ó? acho. Mas eu não tinha um carro, né? Mas eu só... Não, usava do pai, né? quando ele deixava. Se comportou, ele deixava aí, né? Manda lavar, tu usa. Tudo Não, sem mas- seguro, seguradoras não estamos agravando risco. Não, mas isso é uma coisa que leva, que você falou e é verdade. A relação de clientes que a gente tem hoje, tu acaba começando a olhar esses detalhes da idade. Os nichos de mercado para tu atingir faixa etárias e tudo é uma coisa que está mudando. Eu sou um cara que eu me admirei outro dia que eu fechei o primeiro seguro de responsabilidade civil do contador, do escritório. Você que me ajudou, né? Sim. Mas eu olhei, que coisa mais fácil. Não, eu não. Não. Por Eu não favor, eu aguentei você, preciso né? contar um parênteses desse atendimento. Porque assim, Chiquinho, você me tira umas risadas assim, nunca tinha. genuínas. Chiquinho me liga e nós temos um combinado, né, Chiquinho? O Chiquinho nunca me liga se não é algo realmente que precisa. Então, Sim. e eu tenho esse combinado com as unidades, né? Então eu sempre falo, me ligou, eu paro o que eu tô fazendo, eu só não vou atender se realmente eu não puder naquela hora. Mas tudo bem. Chiquinho me ligou, oi Chiquinho, o que você precisa? Ah, eu tô aqui com um RC, você me ajuda a cotar? Sim, Chiquinho, onde você quer Eu não cotar? sei cotar. Em X seguradora. Mas eu tô aqui, não tô conseguindo encontrar aqui, não tô conseguindo... Tá, Chiquinho, me passa seu N-Desk que eu vou acessar sua máquina. Me passa o quê? Que é ele 10? Chiquinho, tá aqui, ó. Baixa esse link aqui. Aí o Chiquinho me deu uma notícia que eu achei assim. De que ano é seu computador, Chiquinho? 2006. O computador dele é um computador 2006. E aí É um iCore foi, 5, tudo. mas foi a 2006. sensação da unidade aquele dia, porque eu de Sério? Porto Alegre tava
acessando a máquina dele e ele chamando o pessoal lá, vem cá, que ela tá acessando a minha máquina de Porto Alegre. Então, Pra tu assim, ver, que pra mim é uma novidade. a gente deu risada. Mas foi legal, não. E daí ela me orientou e eu digo, nossa, eu olhei aquilo, achei tão simples e tão importante. Muito importante. Nossa, eu comecei a oferecer, e é um nicho, porque o que eu tô vendo assim, nós temos que abrir novos nichos de mercado. Eu tô buscando essa diversificação só do automóvel, que a gente é o mais pesado. E me chamou a atenção aquele dia, até você brincou a história do meu computador. Sim. Verdade, meu computador tem desde 2006. Eu até porque naquela época eu paguei R$ 8.000 naquela época. Foi um absurdo, por isso que ele funciona até hoje. Por isso Né? que ele durou bastante. Só que é uma coisa assim, a minha máquina, eu brinco, ninguém mexe, sou só eu. Então, só para trabalhar. Você não vê outras coisas lá, então acabou. Mas foi bem legal e voltando a essa história da responsabilidade, nesse caso dos contadores, eu achei muito interessante. Então, fica uma dica. Quem quiser explorar novos campos, comece a olhar. Sai fora da casinha, que nem a gente disse, esquece só automóvel, esquece só residencial, vai ver essas outras coisas. Eu estou focando muito em máquinas agrícolas também na nossa região lá. Pô, e dá um prêmio bem legal. É uma coisa. E o risco, claro, quando dá um prejuízo é bem grande. Mas é difícil de dar. Às vezes entra o pulverizador ligado dentro do açude, às vezes a colheitadeira resolve tirar um sono e deitar. Sozinho. Dá só uns 1,5 milhão, 2. Às vezes, ao prejuízo invés de colher acontece. só soja, colhe um tronco junto. Também. Às vezes pegar fogo no meio da lavoura, por causa do calor. Pior é que isso aí, né? E às vezes vai um carro resgatar e bota fogo na lavoura, né, Chiquinho? Aconteceu já. Conta essa aí pra nós, Chiquinho. Nossa, eu tenho um segurado meu que ele presta assistência nas lavouras. E ele entrou com a caminhonete dele no meio da palha, no meio, se era do trigo, foi do milho. E a surdina do veículo estava muito quente e acabou pegando fogo e queimou. A máquina, um parcial, queimou a lavoura, 3, 4, 5, 8 hectares, eu acho, da lavoura. Acabou queimando. E isso depois me chamou a atenção. Nunca tinha acontecido. Dali uns dias queimou uma estrada dentro da lavoura por causa disso. E daí eu fui pesquisar, até eu falei com o Rogério e coisa, fui ver. Acontece bastante mesmo. Não é, só que na nossa região não era uma coisa que tu via. E num ano eu tive 2 vezes. Até me chamou a atenção. Aí ficou aquela dúvida, né? O seguro de terceiro Paga ou não cobre a plantação? Não cobre? O cara tava rodando fora da estrada, cobre ou não cobre a E coisa? eu já tenho a resposta. Então conta pra nós, então. Só cobre se for judicial. Tá. Tem que ser judicial. É aquela tese da seguradora. Ela paga, mas paga mediante uma sentença e está certa ela. Eu concordo nisso também. O do segurado, não. O veículo do segurado, eles pagam. Nós tivemos uma caminhonete, pegou fogo, pagou, beleza. Eu tive mais uma Amarok, foram 3 casos. Teve uma Amarok que pegou fogo. Tu pode mandar um e-mail pro cliente. Não ande na lavoura com sua caminhonete. Não tem como, né? Lá não tem na região. Só que pro terceiro, daí só se for judicial. Entendi. E até eu fui pesquisar isso lá. Tem regiões lá para cima, Mato Grosso, que dá bastante isso aí. E é uma coisa que as pessoas não se atentam. E hoje, para dar um prejuízo aí numa lavoura, é bem fácil, grande. Então, eu passei até a cuidar muito, conforme o segurado nosso que presta essa assistência, eu passei uma coisa minha, a verificar, pedir até a manutenção dos veículos deles, como é que tá. Que isso parece uma coisa absurda, mas não é. Que nem eu disse, nós somos psicólogos, além de psicólogos, nós passamos a ser consultores. E a nossa, não é só tu vender, tu tem que cuidar desde o início da venda até o final. Porque eu sempre digo, na minha vida inteira, para quem trabalha comigo, ó, vender é fácil. O problema é resolver. Quando dá o sinistro, dá. Esse é o problema. Vender qualquer um vende, até banco vende. Mas vai resolver um pepino. Explicar um sinistro. Às vezes tu não consegue. É diferente. Acho que conta pra nós aí. Beleza, saiu do escritório do Marcelo com o notebook, com a senha, sem um contrato. O que tu fez? Como é que tu começou a tua carteira de clientes? Como é que é isso no interior? Agora eu me lembrei. Conta aí pra nós. Eu trabalhava de porta em porta, a varrer. Eu pegava uma rua na minha cidade, eu ia todo lado dela, à esquerda, e voltava no lado direito. Eu fazia. E no interior eu ia não é de lavoura em lavoura, de propriedade rural em propriedade rural. Eu chegava a visitar 30 propriedades rurais num dia, de porta em porta. Clientela de boca a boca, conseguindo. E que nem eu disse, o Marcelo chegou para mim e disse, vai trabalhar, metade do lucro, metade da despesa, e o que você fizer vai.
Tanto que o Marcelo veio conhecer. Eu me mudei 4 vezes. Os 3 primeiros escritórios ele não conheceu. Ele nunca foi lá. Um dia eu disse, cara, tu não vai vir ver? Tu é sócio aqui. E ele, o que eu vou fazer aí? Não me dá problema. Bom ponto. Eu achei legal isso, mas essa venda foi muito importante. Eu fiz uma venda, eu fazia um arrastão, que nem eu digo. E foi muito legal, assim, para as pessoas conhecerem. Que uma vez eu era conhecido como o Chiquinho Nunes e hoje é o Chiquinho da Sustentária. Já tem o Júnior da Sustentária, o Gabriel da Sustentária, o Doide. O pessoal vai virando todo mundo, fulano Sustentário, o sobrenome. Teve um episódio que eu agora me lembrei. Que eu fui dar uma entrevista, você lembra que eu contei? Tinha um colega meu, um outro corretor em Lagoa, que ele vendia o seguro de maletim e gravata. E eu vendia, nunca dei bola para isso. Um dia o cara da rádio me chamou, você podia vir dar uma entrevista aqui? Eu digo, tá, eu vou. Tá, mas venha normal, do jeito que você é. Tá, cheguei lá, ele, tô com o fulano de tal aqui, que todo mundo conhece, tá. Só que ele é um corretor às avessas. Digo, como assim? Ele tá de boneca, camiseta, de bota. Eu sou o corretor atípico, que eu digo, que a visão do corretor que todo mundo tem é como um advogado, né? Ajeitadinho, coisa, eu sou atípico, eu não me encaixo nesse modelo. Sim. Né? Então eu acho que eu gosto de trabalhar, que eu sempre digo que cada um tem o seu jeito, mas para mim, os R$100 do cara que tem um caminhão e os R$100 do cara que tem um mob é o mesmo. Então eu trato todo mundo igual. Me dou com todo mundo, para mim não tem diferença. Isso é uma coisa que eu levei desde o início e acho que eu não consigo alterar, e é meu jeito. Então, até o meu jeito de lidar simples com uma pessoa mais humilde ou a mais alta, para mim não muda nada. Trato igual. E tem gente que olha para mim e diz, esse cara aí não é corretor. Mas possivelmente deve ter clientes desde aquela época até hoje, né? Nossa, vários. E isso reflete, E inclusive, amigos. nas visitas que você tem até hoje na unidade, né? São Não, pessoas que você cativou assim e que continuam indo até você até hoje. Tem uns que vão lá só para dar oi para nós, às vezes, até o cinema, né? Buscar ele diz, tu vai receber tua porta. Não, eu vou imprimir para mim, eu vou pagar. Nossa, uma coisa que eu tento tirar e não consigo. As pessoas têm 2 lotéricas menos de uma quadra do meu escritório. Tem banco. Tem aplicativo. As pessoas vão lá, Chiquinho, paga para mim o boleto da minha casa, me dá o dinheiro para mim pagar. Antes tinha bastante isso, agora a gente quase não tem mais. Eu ainda não adianta. Eu não quero dizer, mas semanalmente é no mínimo uns de 10 a 15. Que leva o dinheiro lá e largo lá e não pego nem recibo. Não, paga aí para mim. Eu olho, aí eu peço que dê um recibo, né? Mas muitos não querem, pega o recibo e bota fora. Mas é legal, isso eu acho muito bom. Às vezes eu me preocupo até, porque é complicado. E quando dá um problema que tu diz, será que fui eu? Será que eu paguei? Tu começa. Não, sempre pagou, mas fica aquela dúvida no final, será que eu paguei? Não, e quando o cliente te liga, Chiquinho, vê pra mim aí se eu paguei a parcela do seguro da minha casa. Será? Você deixou pra mim ou você levou? Bem assim, às vezes acontece. De tão honesto que eu sou, e os clientes são, e ele, não, essa eu trouxe, eu deixei a outra pra você pagar. Meu Deus. Tem uma, Mas dá certo, tem uma agência bancária dentro do escritório, por isso que vai 30 pessoas lá. O pessoal vai pegar o dinheiro do INSS. Tava pensando em botar, acho que eu vou fazer uma maquininha pra começar a receber. Tá louco. Não. E aí, tu visitava aquelas pessoas, elas te recepcionavam, não te recepcionavam? Tu oferecia o que pra elas quando tu começou? Conta aí pra nós, como é que era? Porque assim, provavelmente muitas pessoas tu abordava, tinha seguro, outras não tinham? Como é que tu lidava nessa situação aí? Eu chegava, sempre visitava. Às vezes eu chegava nas propriedades de manhã cedo, eu tomava um café com eles. Era a coisa mais legal do mundo, era no interior. Eu adorava, porque eu sou do interior, eu vim do interior. Meus pais, meus avós, minha família. A gente é aquelas pessoas que tu chega e tu acolhe, já fica aí, vamos almoçar. Então eu cansava de ir em casas, tomar café, almoçar. Eu questionava eles, eu começava. E vou dizer para vocês, 60% não sabia o que era seguro. Eles só tinham porque era obrigado a fazer pelos bancos. E eu consegui um grande nicho de mercado com essas pessoas assim, que eles aprenderam a conhecer. Olha, tu tem teu filho que mora lá, tu tem teu carro. E fui levando. Mas era uma coisa tão humana e tão tranquila, tão amorosa, na verdade. A palavra é essa.
amorosa que eu me sentia assim. Eu almoçava, eu jantava, eu saía de casa às 6, voltava às 11, trazia queijo, leite. Nossa, era divertido. Era tipo um viajante, aqueles antigos que levavam as malinhas, coisas fazia. Era muito legal. E só que esse lado sempre usando muito a minha família, principalmente a essa outra empresa que eu trabalhei, que também era uma empresa muito conhecida, de pessoas que tinham uma índole muito boa e pessoas conhecidas. Então eu sempre utilizei isso e isso me abria portas. Ah, eu sou filho de fulano, neto de ciclano, o senhor conhece tal. Família grande, tanto que do lado do meu pai eram 11 irmãos, da minha mãe eram 18. Então imagine, daí imagine Alguém os avós. conhecido era. Então tu chegava, conheço fulano. Isso abria portas, e até hoje abre, na verdade seja dita. Abre portas e são famílias bem quistas e vistas na nossa região, então facilitava muito. Tanto que a situação do Marcelo, do nada eu recebi uma ligação depois de estar desempregado. Da onde veio essa ligação? Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo. Eu não sei se ele me autoriza eu contar, mas eu vou contar. Eu estava um dia com Jurídico ele... de olho no episódio a partir de agora. Qualquer coisa você corta. Não, o Marcelo, ele é da maçonaria, né, lá em Sananduva. E esses dois senhores que tinham outra empresa em Lagoa, eles eram maçons também. E um até faleceu já, que era corretor, que foi uma pessoa maravilhosa. Ele ligou pro Marcelo e disse, tem um cara assim, novo, papapá, que é muito bom, e tô te indicando para ele. Então ele criou, entre aspas, um concorrente para uma empresa que ele tinha. Ele me indicou, e eu tanto que até ele falecer, acho que ele faleceu uns 4 anos atrás, 5, um acidente drástico, até uma coisa horrível, eu respeitava os clientes dele. Em Lagoa, se era cliente dele, eu não ia. Que legal. Ele ia em Lagoa, me visitava, nós conversávamos, eu ia em Passo Fundo, via ele, mas eu sempre disse para o pessoal do escritório, digo, clientes de fulano de tal, não mexe. Porque era um respeito e coisa. E isso, o Marcelo um dia, nós conversando, assim, do nada ele me contou. Quando ele me contou, eu cheguei, me arrepio até hoje. Eu fiquei, digo, nossa, eu tinha uma desconfiança que tinha sido eles. E eu só tive a certeza quando ele me falou. E isso, para mim, é uma coisa que eu digo que marca na vida de uma pessoa, porque foram pessoas boas e que me trouxeram para perto de mim outras pessoas boas. Que para mim, assim, não é porque eu tô aqui falando, eu digo sempre, o Marcelo Belim, se o Marcelo disser, vamos se atirar dentro do caldeirão, eu me atiro junto. Eu sempre digo para ele, eu confio em você cegamente, nunca vai me botar no mato. Então, eu tenho a mesma idade que ele, e nós não nos conhecíamos, e a gente tem uma relação comercial, mas que virou uma amizade. Que é um cara que eu não tô na casa dele e ele não tá na minha. Mas eu sei que eu posso confiar nele. Que legal. Acho que e hoje, depois de 20 e poucos anos de seguros, tu teria feito alguma coisa diferente nesse teu início lá? Não. Foi muito legal. Se eu pudesse, eu repetiria tudo. Eu voltaria lá atrás, e se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Trabalharia das 6 da manhã às 11 da noite. No sábado de tarde, no domingo de manhã. Isso é um problema. Do interior é um problema, mas é bom. Eu moro em cima da corretora. Então eu não tenho desculpa de dizer que eu não atendo. Não tem como. E nem que não está em casa, porque seu carro tá Ué, lá. o carro dele tá ali. E eu tenho, como eu disse, a cidade, a gente conhece as pessoas. Eu sou uma pessoa, eu atendo no sábado de tarde. Se precisar, eu ajudo. Eu digo, se eu não puder, eu vou dizer, olha, eu não posso. Mas se eu tô ali, o que me custa? Profissionalmente é errado. Eu até concordo. Que eu acho que você tem. Mas a gente que é o proprietário, que é o dono, que está lá, o que vai me custar fazer? Eu não vou exigir que um pessoal meu venha fazer, eu vou fazer. Então, eu atendo mesmo e não dou bola. Tá, e passado esses anos, hoje você tem uma equipe, você tem uma estrutura, inclusive uma baita de uma estrutura lá. Com quantos colaboradores você está hoje? Qual que é o papel que você desenvolve ativamente hoje dentro da corretora? Mudou, não é mais aquele trabalho lá do começo de ir pela esquerda e voltar pela direita. Não. Hoje eu já estou com uma equipe, nós estamos em 7 pessoas. Chegamos até 9, mas tem umas empresas que roubam os funcionários da gente.
E você não pode deixar eles, tem que ajudar eles que cresçam. Fico feliz deles terem ido e ter melhorado, né? E eu hoje praticamente, entre aspas, eu sou uma imagem externa da empresa. Eu sou o cara que vai na mídia, que conversa, que visita pessoas, que faz o social, mas com a responsabilidade interna. Acabei voltando agora, devido a essas mudanças, um pouco para os cálculos, alguma coisa, mas não tem. São setores bem divididos, que isso foi uma coisa que me abriu os olhos em 2022, numa reunião que nós tivemos aqui em Porto Alegre, era lá no edifício antigo, né? Eu acho que foi a primeira reunião depois da pandemia, que eu vim ali e disse, mas isso aqui, ó, eu não usava, eu tinha arquivo, eu não usava a área de trabalho, o Corp, eu tinha arquivos, vários arquivos, e aquele dia eu comecei a ver, digo, não, mas tem muita coisa errada. Comecei a usar ali, mudou, dividir setores, isso eu conversei com a Melina, fui ver, não, peraí, tem que ter setores organizados, que é o que começou. Hoje tem o setor certo do RE, do automóvel, do sinistro, do vidro, cada um atende o seu. Todo mundo faz tudo, mas cada um tem o seu específico. E isso evoluiu bastante e cresceu bastante. Se tornou, profissionalizando cada parte, e tem que ser ainda mais um pouco, porque eu acho que ainda estamos atrasados, mas se tornou muito melhor. Me obriguei a fazer isso, na verdade. A empresa cresceu. Como é que eu vou dizer? Eu estou sustentado desde 2008, né? Eu sou desde 2002. Eu sonhava em 2012, 13, atingir um negócio. Em 2018 eu atingi aquilo. Dali para cá, eu achei, não, tá bom para mim, mas seguiu crescendo. E não para. E isso é bom. Só que, ao mesmo tempo que vem o bônus, tem o ônus. E nós temos que nos preparar para isso. E tu às vezes deixa a desejar algumas coisas que eu estou tentando buscar e colocar nos trilhos de novo. Entendi. Por exemplo, tu tinha comentado ali antes que estava mais distante dos clientes e tudo mais, com o fato de crescer, acabou se distanciando porque estava com processo, estava otimizando e acabando não dando mais essa atenção para os clientes. Então agora está conseguindo retomar isso, a essência. Estou revertendo, como tu disse, voltando, dando uma atenção maior a quem merece. Não que todos merecem, né? Mas tendo mais carinho com ele. Dizendo, vem cá, você é meu amigo, meu parceiro, me ajuda e eu te ajudo, é mais ou menos assim. Tu tem que ter essa parte de pessoal mais forte. Eu vi assim que a vida da gente, nossa, eu já filósofo, né? Mas tudo bem. A vida a gente pensa que não passa ligeiro, mas ela passa muito ligeiro. A gente sofre baques na vida que a gente não espera. Eu passei por situações que vocês sabem que foram drásticas. Hoje, graças a Deus, já superei. Tenho a Bibiana, né? Que é... A nossa poderosa chefinha. A poderosa chefinha, isso aí. Ela não tem, então ela veio, me enalteceu, me fez crescer e me abriu os olhos, até isso, viu? Ter virado pai me mudou muito. E até no sentido empresarial também, porque eu considero os meus colaboradores não são colaboradores, para mim são como filhos. Eu trato todos como filhos. Eu preciso saber do lado dos problemas pessoais deles também, não só dos profissionais. Eu me meto e faço eles entenderem que ali é uma família, mas não é aquela, que nem ter contratado uma empresa, veste a camiseta. Não, ali veste mesmo. Eu sei que eu posso contar com todos, eu sei que eles vão prestar o melhor serviço possível. E se alguma coisa não der certo, eles sentem mais que o cliente. E eu também. Acho que falando em família, time, equipe, como é que é numa cidade pequena conseguir colaboradores novos quando uma empresa está crescendo? Tu pega pessoas que não sabem, treina, tu acha pessoas preparadas no mercado? Como é que é isso lá? Até hoje sempre nós buscamos pessoas novas e ensinamos. A grande maioria, praticamente 99% de quem entrou até hoje foi assim. Como tem muita amizade, muito relacionamento, tu acaba conhecendo as pessoas. Então, é difícil tu contratar alguém que tu não conheça. Eu não conheço um pai, uma mãe, um irmão, alguém. Então, essa parte pessoal é mais fácil, que tu pega índoles boas, pessoas boas que querem crescer. Mas tá difícil como qualquer lugar. O profissional em si, as pessoas
não estão com muita vontade de trabalhar. Tem uma geração hoje que ela está um pouquinho atrapalhada, ela está perdida. Tanto que eu vi até uma entrevista, não sei o que era, outro dia na TV, eu estava vendo um negócio, que o pessoal está voltando ao mercado de trabalho, o pessoal de 50, 60 anos. Bastante pessoas, né? Porque tem uma geração aí de 18 a 30 que não querem nada com nada, né? Você que trabalha com seguro e quer trabalhar, mande currículo pra gente. Estamos contratando, por sinal. Lagoa, eu fiz uma seleção agora, eu recebi 40 currículos e bem interessantes, vários assim, sabe? 40 currículos. 40 currículos. Não, então a galera lá tá gostando, tá querendo trabalhar mesmo. Não, o pessoal quer, só que é aquela história, às vezes não é bem o perfil que a gente busca, né? Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua equipe, principalmente naquele encontro que nós tivemos lá em Sananduva, no Conecta, né? Que foi a primeira vez onde eu conheci todos da sua equipe que estavam ali aquele dia. Porque geralmente eu acabo tendo contato mais com você e com o Júnior, né? Que Sim. participam dos eventos. Até hoje eu não tive a oportunidade de ir lá na sua unidade, mas Estamos esperando. tô devendo essa visita. Mas o que me chamou muita atenção é que ainda que você tenha uma equipe jovem, porque é uma equipe jovem, são meninos jovens, o respeito deles e a capacidade deles de pararem para escutar o que a gente tinha para colocar ali naquele encontro. Então, por exemplo, no final do encontro que a gente ficou ali na mesa conversando, né, o Douglas, Ana, e sobre sinistro, como eu faço isso? Que dica você dá para tal coisa, né, para cotação? Então, o interesse deles também de escutar o que a gente tinha para compartilhar ali, para contribuir no dia a dia deles. Eu tô muito ansiosa para fazer essa visita na sua unidade, porque acho que a gente tem muita coisa que a gente pode contribuir. Me deixa, eu sempre digo, me deixa muito alegre, porque eu vejo que é uma turma legal e a gente conseguiu botar o que eu digo para eles? Eu não exijo, eu digo, ó, tu tem tua responsabilidade, faz o teu serviço. Que nem você disse, o Douglas está comigo 6, 7 anos. O Gabriel, 9, 10 anos, meu irmão, o Diego, 3 anos, o Lucas, 13, todo mundo já é tempo. A Paula, que já saiu, mas a Paula estava 10 anos comigo. Então, assim, eles gostam daquilo que fazem e eles são muito responsáveis. É que nem você disse, eles são pessoas assim que eles são individualizados, cada um no seu setor, mas eles se aprofundam naquilo. Eles querem saber. Só que eu digo para eles, parem de sofrer com isso. Não levem o problema para casa para vocês. E eles levam. Que é um problema que todos nós passamos, que às vezes, não deu certo, nós recolhemos. Não, eu estou aprendendo a dividir. Fecha a porta e deixa o problema ali, do escritório. Muitas vezes tu vai, uma vistoria que frustrou, tu não conseguiu uma coisa, eles absorvem muito. Eu peço, piazada, pare. Tirem isso da cabeça de vocês. Não sofram, porque senão você fica. Eu sofri muito tempo com isso. E hoje eu aprendi. Faz o que pode. Não dá. Rogério, não deu hoje, amanhã. Te manda uma mensagem. Rogério, aguenta até amanhã, tua vistoria vai ser amanhã. Mas eu tenho. Cara, fugiu da minha alçada. Eu não posso fazer. Eu passei a fazer isso e eu não fazia. Eu me matava. Eu ia lá na casa do Rogério às 11 da noite, tirar a foto e levava o carro dele num posto. Hoje, não faço mais, não por mal. É que eu aprendi que existe regras e existe, me ajude a palavra, quando tem ritos a serem cumpridos e serem feitos. Tu não pode passar por cima. Você, Rogério, foi um cara que me disse isso uma vez. Tem regras a serem cumpridas, e é verdade. Tem. Não adianta, é certo eu ir daqui até ali? Não, mas eu tenho que ir por aqui. Aprenda. Chiquinho, e quando tu falou que antes trabalhava numa outra corretora, depois tu começou com o Marcelo, depois efetivamente entrou a Sustentário na jogada aí. Sim. Então tu viveu 3 cenários diferentes. O que tu acha que mudou nesse período? Cara, eu sou do tempo que nós não digitava, nós datilografávamos a proposta. Na Bradesco de caminhão, nós digitávamos, escrevia com a máquina numa folha, ia no correio. Tirava um decalque do chassi do caminhão e tinha que botar no correio e demoravam 2 dias para chegar na filial, que era em Bradesco, na filial da Bradesco, que era em Passo Fundo naquela época, para daí vir um ok, às vezes até por telefone. Então, eu digo para vocês, houve uma mudança houve uma evolução. Eu passei por várias fases nisso aí. E hoje, às vezes eu reclamo de uma internet, eu digo, meu Deus, mas nossa, eu sou da época da discada, que ficava e não ia.
Então teve muitas fases. Eu acho que a coisa evoluiu bastante. Tá muito legal, pode melhorar. Só que age muito ligeiro as coisas, assim. Então, houve muitas mudanças. E eu acho que vai mudar mais ainda. Eu tô vendo assim, eu teve um negócio que eu tô até começando a ver um curso querendo fazer de IA, porque eu não entendia disso aí. E não tem. Quem parar no tempo vai ficar. Sim. E eu não via isso. Um cara que me abriu minha mente foi você, dizendo muitas coisas assim, dizendo, tem que. Tipo, mas eu ficava pensando, mas será que o Rogério tá louco? Ele não tá. E eu comecei a ver, não, tem situações. E se nós não evoluir, é que nem você falou. Eu tinha em Lagoa, tenho meus concorrentes, que eu considero, mas são meus amigos, me dou com todos. E eu vejo que alguns estão parando no tempo, e não dá. E se nós não fizer uma adaptação e trouxer pessoas novas para dentro que nos ajudem, podem. Olha, 5 anos o cara desiste. Tá pensando já em comprar esses concorrentes de Lagoa? Já acho que. Nada. Bom, tudo é possível, né? Ele já tentou me comprar, por que eu não posso comprar ele? Ó, Chiquinho, a primeira coisa que o Proposta Rogério. não é ofensa. Não. A primeira coisa que o Rogério vai tentar te convencer da inteligência artificial é comprar um BYD, tá? Então você se prepara. Não, isso não, eu sou forte. E não vai comprar. Eu gosto de carro a diesel, não posso com isso, mesmo que os bichos não dão problema. Essa história da concorrência, ele falou até, me chama a atenção. Eu tenho um cara lá em Lagoa, ele veio 3 vezes ele quis me comprar. Me ofereceu uma grana até legal pela carteira e que eu fosse trabalhar para ele. Só que eu olhei um dia para ele e disse, não, mas peraí, você quer comprar? Não, eu compro a tua. Faça preço. Nunca mais. É. Eu disse, não, ele disse, não, eu quero comprar. Não, mas eu tô pedindo. Se você vende, acabou a conversa. Nos respeitamos, nos damos. Não tem. Não, a gente falou bastante no episódio anterior com o Charles, a questão da sucessão, né? Tem muitos desses corretores, principalmente no interior, que, vamos lá, o corretor tem uma boa carteira de clientes, tem uma boa receita, ganha bastante grana. O que acontece? O filho vem para Porto Alegre para estudar e fazer outra profissão e esses corretores não têm para quem deixar. Então, por isso eu te perguntei se nunca houve uma sondagem de comprar algum corretor assim nos concorrentes, porque deve ser comum. Só que eu tenho a minha sucessão já meia programada. Tá engatilhada, né? já. Eu tenho meu irmão, tenho o Gabriel, tenho o pessoal. Eu já tenho um pessoal mais novo. A Bibiana, eu não sei se a chefinha vai querer ou não, essa aí, né? Mas talvez queira. Só que é uma coisa que preocupa muito, que eu sempre digo, que eu vejo todos nós. O tempo passa e a gente cria uma baita de uma carteira com pessoas de respeito, educação, com credibilidade. E chega uma hora, tu olha e diz, agora. E isso é muito importante, uma marca forte que nem a Sustentare, quando houver essas coisas, ela poder assumir. Ela dá esse respaldo, seja quem já está nela ou a quem não está e queira entrar, ou que ela assuma a carteira. Que nem tu disse, porque eu acho que precisamos de pessoas sérias para cuidar disso, viu? Eu sempre falo que eu acho que o futuro é a Sustentare e crescer ainda mais, na minha opinião, e ela avançar no mercado bastante. E vai ter mercado, viu? Porque é que nem nós falamos, a geração mais nova está bem preocupante, uma boa parte das pessoas não querem. E está sobrando. E é que nem você disse, vou para Porto Alegre, vou para algum lugar, os filhos não querem. E qual é o pai que não quer que o filho ou a filha cresça e vá bem? Sim. Então não tem. Tu vai bitolar, tu vai prender teu filho? Não, fica aqui, seja um corretor. Não, se ele quiser ou ela quiser, ao natural. Ela tem que se apaixonar por isso. Que nem nós nos apaixonamos um dia. Se ela não quiser, ou ele não, você não pode forçar. Na minha opinião. Não, tem que ser, porque senão a pessoa não trabalha porque ela gosta, ela trabalha porque tem que trabalhar. E aí as coisas não vão dar muito certo. É que nem eu tô vendo agora essa parte que a Sustentare está investindo, levando bastante pro consórcio, né? Eu sou um cara que eu era fechado para consórcio. Eu não gostava. Uns 2 anos para cá eu comecei a ver um nicho bem interessante. Quantos consórcios tu tem? Hoje? Conta aí pra mim. Meu? É. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem, tá bem. Então agora ele tá gostando de consórcio mesmo. E eu tenho. Eu tô risada da Porto que eu contemplei 3 no mês. Meu. Sério? Muita sorte. Cara, eu tava vendo, eu fiz um estudo um dia e é real. Tem certas épocas do ano, não vou contar qual, porque não vou entregar o segredo, que as pessoas não dão lance.
Uhum. ou cai o lance lá embaixo. Num mês, eu contemplei um com 22 com 10, 22,10%, um com 22,12, 22,14. No mesmo grupo, 3 cartas. Às vezes acontece, É um aconteceu acaso, comigo, acontece às vezes né? que morre alguém do grupo. E aí existe todo o seguro de todo consórcio, a pessoa o consorciado, se for pessoa física, tem um seguro de vida junto, já paga junto no valor do consórcio. Aí ele quita, E aí né? ele quita o O consórcio, valor. entra uma grana e aí Aham, normalmente ele varre, todo mundo que deu o lance contempla. isso aí. No grupo que eu estava, teve gente contemplada com 2% de lance. E aí Esse- eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Fui atrás da Porto para entender, foi isso. Teve uma quitação, e aí foi a orientação deles. Dê lance sempre, independente se você quer pagar ele ou não lá, dá o lance. E aí me poderia ter chamou sido essa contemplado. atenção que foi. É por aí, eu também achei que era. Não, e uma coisa que eu disse até. Hoje nós estava vindo para cá, para Porto Alegre, com a Larissa Camelina, né? Conversando. E nós estava comentando essa história. Eu fui um cara que eu tinha poupança e tinha previdência privada. Abandonei os dois. Eu também. Abandonei os Eu dois. estou investindo só em consórcio. Eu fiz um projeto, estou fazendo um projeto para mim, para daqui 12 anos, eu ter o X valor em cartas e elas começarem a ser liquidadas e eu começar a resgatar de volta durante 10 anos o valor, para mim viver. Que eu acho que é mais rentável, mais seguro e mais tranquilo. E automaticamente tu tem um seguro de vida contratado aí. Se der Também, um problema, quita tudo antecipado. claro. Mas é bem interessante. Você está fazendo isso, eu também. E tem mais pessoas. Só que tu tem que colocar isso na mente das pessoas e demonstrar. É, eu tô fazendo o meu projeto de aposentadoria. Mesma coisa que eu. É só que o teu tá longo, o meu é 10 anos. Tu tá com Eu é 12. 12. É que acho você não tem a chefinha, né? Eu tenho. A chefinha tem 5, né? A chefinha tem que crescer ainda. É verdade. Ela vai levar meu dinheiro um pouco ainda. Mas isso é real. Até para vocês que estão ouvindo e vendo, pense com carinho. E para oferecer para as pessoas, viu? Que não é porque a Sustentária ela tá forçando, ela tá levando para esse lado, mas é real. Você tem que demonstrar para as pessoas que ela é um investimento e um investimento muito seguro e muito rentável. Eu comecei a me apaixonar. Eu era apaixonado pelo seguro e estou começando a me apaixonar pelo consórcio. E sem falar, vamos preto no branco, né? Sim, Pô, tu ganha uma comissão legal. As cartas minha e tua, quanto nós ganhamos de comissão para nós mesmos? sim. Quantas parcelas nós pagamos com a comissão? É, e o que Né? acontece é que o consórcio, ele tem o público, né? Eu tenho, assim... Tem. Cara, eu adoro falar sobre consórcio com qualquer pessoa. E tem alguns amigos meus, já vem tu de novo com essa conversa de consórcio. Eu não vou comprar consórcio. Eu falei, cara, tudo bem, eu sei que tu não vai comprar consórcio. É que no público dele, o negócio dele é tão rentável que, no independente a taxa de juro que ele pagar num financiamento, compensa ele pegar um financiamento ao invés de pegar um consórcio e se É programar. imediato. Porque ele falou assim: eu pego esse caminhão, boto a rodar e esse caminhão já me paga esse financiamento e sobra dinheiro. Falei, beleza, pra ti consórcio não é um ponto. Aí tinha um outro amigo nosso que tava junto e falou assim: já pra mim, eu sou CLT, eu preciso pagar alguma coisa pra trocar de carro ali na frente. Então eu já vou me programar desde agora. Então tu tem aquele público que é adepto a consórcio e outros não. Só que tem muitas pessoas que tu consegue mostrar outro ponto pra eles. Então, por exemplo, assim, E ele muda. E ele muda, exatamente. Por isso que eu às vezes fico forçando. Esse teu amigo, ele é um cara que ele não viu ainda. Eu cheguei nos amigos meus lá em Lagoa e comecei. Digo, ó, Bato, eles têm uma caminhonetes, eles têm 14 caminhonetes. É empresa de produtos agrícolas e coisa. Eu disse, cara, tu troca de caminhonete de 2 anos, porque eu tenho a frota dele, então eu sei. Cara, vamos começar a fazer. Faz um consórciozinho, não precisa ser muito, claro, criar uma faz de 50 mil, de 60. Vai pagando. Aqueles mais curtos, coisa. Sim, não, bota Cara, depois tu da vai caminhonete, trocar, é cada pronto. 2 anos vai trocando caminhonete. E sem tu gastar nada. Ele começou, gastar nada, não, claro, é Sim. investimento. Ele começou, mas sabe o que é verdade? Eu comecei a botar na mente dele e já vendi algumas. E eu comecei a criar os grupos de investimento, meu lá. Eu já tenho 2 grupos engatilhados. Eles só estão dizendo, não, Chiquinho, quando você vender, que montar, vem aqui. Só que eles querem que eu venda e administre. Isso que é o ruim. Porque eu vou administrar, claro, vou ganhar minha comissão, mas eu vou ter um trabalho a mais. E na confiança, que nem disse as pessoas. Você tá junto, Chiquinho? Tô, então eu também vou. O que é o grupo de investimento? Conta pra nós aí. Eu tô criando grupos de 10 pessoas conhecidas e unindo para ter as cartas junto.
Cada um tem uma carta no nome, mas é um grupo conjunto. Quando sair, vende-se a carta, divide-se o lucro entre todos que estão ali. Uns vão ter mais sorte que os outros. E todo mundo ganha junto. E aquele que for contemplado, ele vai vender, porque a carta é para ser vendida, e ele vai comprar outra e vai seguir no grupo. Então eu estou criando assim, porque sabe que um ágio hoje chega a 30%, 25%, 30%. Então é interessante. E se não der, vai ao final depois. Mas eu comecei a fazer isso, um trabalho devagarzinho, e eu já estou com 18, 19 pessoas. E eu quero, a minha meta é chegar a 40 e daí fazer. Eu não comecei a fazer, eu só levantei as pessoas. E o bom é que você consegue alcançar, inclusive, públicos diversos, como, por exemplo, aquela carta que a gente fechou esses dias da moto. Sim. Então, era um cliente que ia fazer um financiamento, a gente encontrou, tudo bem, a gente deu sorte de encontrar o que ele precisava também, né? Mas um grupo com o valor da parcela que ele queria, com o percentual de lance que a gente vai, né, conseguir atender. E o que me chamou muita atenção é a venda consciente, o que você estava falando, né? Porque até o que eu conversava com o Júnior, Ana, mas a gente pode dar certeza para ele que ele vai ser contemplado? Não, não, a gente não pode dar. Mas 99 dá, pelo estudo que nós fizemos. Eu até essa semana ele me chamou, daí ele habilitou o aplicativo e disse, ó, tá aqui, eu digo, tu dá lance aqui, moço. Daí ele, legal, ele disse, só que ele é um cara consciente, disse, tá, e inclusive a história que você falou, jogando limpo. Ele é uma pessoa física, mas ele tem uma empresa. Se tu não conseguir comprovar, passa a carta para a empresa, tu vai fazer. Demonstrando toda a idoneidade. Mas só que é um nicho de pessoas assim, nova. Ele é muito. Eu me apavorei com o rapaz, assim, um cara para frente. Ele chegou para mim, Chiquinho, eu gostei. Daqui uns dias eu vou vir fazer um de imóvel com vocês, de 400, 500 mil. Que legal. E uma coisa atrás da outra. E essa ideia que eu falei de vocês é investimento, aquisição. E tem mais uma, que eu estava vendo um curso outro dia, que são 3 palavras. Investimento, que tem a pessoa que investe, tem a pessoa que quer adquirir. IPA. Investimento, poupar e adquirir. Com essas 3, você descobre o que o Rogério quer, o que a Ana quer, o que eu quero. Qual é a tua ideia? Você quer o quê? Adquirir, poupar ou investir? Você quer poupar. Eu quero poupar. Você daqui a pouco quer adquirir. Mas tem que entrar na mente da pessoa. E isso é um trabalho que tem que ser muito bem feito. E pode ver que eu estou apaixonado pelo consórcio. Eu não gostava, eu estou me apaixonando. Que nem era pelo seguro. O seguro eu vendo brincando, entre aspas. O consórcio eu estou quase começando a vender brincando. Sim. Isso é muito bom. E que bom que você comentou isso. Poxa, eu estava fazendo um curso, né? Lembrei aqui da sigla, é isso? Não, essa aí me chamou atenção. Especialização, né? E tá ali estudando sobre isso, né? O Roger comentou sobre isso também no episódio dele, né? Também estudando sobre consórcio. Não dá para parar, você tem que ser especialista naquilo que você vende. E uma coisa que vocês, a Sustentarem, a matriz nossa, está fazendo muito legal, é esses... os cursos online. As conexões. Isso, as conexões. Isso aí, cara, é muito show. Eu, às vezes, tento acompanhar. Não é sempre, que a gente tem outros compromissos. Mas o meu pessoal, digo ao pessoal, vai, não tem, vocês estão dentro do escritório. E é muito legal. Sai, tipo assim, eu caio por terra muitas dúvidas. Bastante. E isso eu digo, vocês têm que fazer mais, e às vezes ser mais, até por ideia, mais focalizado, às vezes, em algum tema, direto. Porque não representa, mas vamos falar só de vidro hoje. Só de vidro. Eu tenho o Lucas lá, por exemplo, então o Lucas é especialista nisso. Para ele vai ser show. Eu boto os outros a ouvir também para saber, mas ele vai ser muito bom. Porque vai pegar um detalhezinho lá, epa, isso aqui dá. Isso eu não sabia. Uma coisa que eu vejo algumas coberturas que as seguradoras ampliaram, proteção de suspensão e coisa, muitas coisas disso eu não vendo no interior, porque é muito mais difícil. A única coisa é os reparos rápidos de martelinho. Agora, essa parte de suspensão lá eu não pude ainda colocar na ideia das pessoas, porque as pessoas não entendem. Por mais que tu explique, muito acontece, mas só que a explicação que vocês estão passando para nós é muito boa desses detalhes, assim, que são coisas novas, que eu não sabia e muitas vezes não, e é um aprendizado. O nosso ramo, como qualquer coisa, ele gira muito ligeiro e as mudanças são muito rápidas. Está acontecendo demais. Então, se a gente não tiver esse apoio de vocês, para.
Trava. Não, tu fica ali no dia a dia, seguindo o que tu já tá acostumado a fazer. Se ninguém te cutucar, tem aqui um treinamento, provavelmente não vai fazer, não vai procurar aquilo ali fazer. Não, e nós lá, na minha unidade, a ordem é, tem treinamento, vai. Pelo menos 2 tem que estar participando. Porque é a história de todo mundo saber um pouco de tudo. Tem que ter, porque, cara, a mudança está muito ligeira. Nossa, você começa a ler e ver coisas. Tu pensa que era, porque eu me formei em Direito, que é a história. Eu diria até que todo corretor e quem trabalha devia ter feito direito, quem trabalha com seguro, porque ajuda bastante. Mas só que assim mesmo, está tendo várias visões diferentes hoje, várias interpretações de várias coisas. Eu tenho um problema muito sério com um tipo de sinistro que acontece. Isso acontece para você, para todos nós. O cara abre a porta e o outro vem e leva a porta embora do carro. Quem é o culpado? Não sei. Tem um artigo na lei que diz: quem abre a porta é culpado. Tá na lei. Só que eu tive um problema outro dia, que eu enlouqueci com o pessoal da seguradora, com todo mundo, até com a lei eu enlouqueci. Mas não tem o que fazer. O cara tava fora do veículo. Tava amarrando uma escada. A segurado nosso veio, o outro fechou, ele puxou e pegou o cara. O cara pulou para não ser esmagado, só que ele tava tipo com a porta mal e mal. E a segurada pegou na porta e levou a porta embora dele e ele pulou para não ser esmagado. Ele tava fora. Negaram. Você não sabia. E o cara fora. Daí eu fui pesquisar na lei, que daí que eu fui. Não, se tu abrir a porta, estiver dentro, o responsável é quem abre. Mas o cara tá fora, a lei não diz nada. Mas Se a porta estava aberta, estava pressupõe aberta. que ele é o culpado. É. Mas, só que entendeu? Eu até liguei pro cara, só não vou contar quem que era, o gestor nosso. Disse, não, o cara devia ter sido, ela devia ter esmagado as pernas dele, ter quebrado. Daí vocês iam pagar. Claro, ele também não tinha culpa, né? Porque essa é a norma, né? Mas daí eu falei até depois na reunião no escritório lá, disse, pessoal, se ele tivesse sido esmagado, garanto que a seguradora ia pagar tudo pra ele. Só porque não pegou nele. Isso é... É umas coisas absurdas, né? Não, é a regra, né? É a regra. Eu até já contei num outro episódio aqui, vou repetir porque tu não sei se tu viu, que é a questão do cliente que falou, olha, eu deixei o carro estacionado e o retrovisor não tá ali. Mas disseram que foi um cara que passou e chutou. Ele nem sabia o que tinha acontecido, mas disseram isso pra ele, ele contou pra seguradora, vandalismo, não tem cobertura. Vandalismo não tem. Aí eu falei assim, e aí ele falou, se eu tivesse dito que não sabia, teria cobertura. Eu falei, sim. Teria cobertura. Eu tô com 2 Sabe, situações em um mês, engraçados. com carro da Volks, uma Saveiro e um T-Cross. Os segurados, juro por Deus, que deixaram os carros estacionados com o freio de mão puxado. E os carros desceram. Foram parar nos postes. Os 2. E os caras chegaram lá, o carro tava com o freio de mão puxado. Deu sindicância no outro, vai dar também agora. Mas já liberaram. Realmente, os carros estacionados desceram sozinhos. Aí eu entrei na internet e fui pesquisar se os veículos da Volks estão dando problema. Não é um relato, já tem um monte. Os veículos estão disparando sozinhos. Deixa engatar. Coisa estranha. Não, mas coisa estranha, né? Daí tu começa a chamar atenção. Não, isso é um caso, tudo bem, mas começa a acontecer. Deixa eu te contar uma curiosidade. Absurdo isso. Cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, ela tem muita lomba. Sim, a gente vê na... Lá é obrigatório, por lei, tu deixar a roda do carro virado pro lado do cordão. Porque se der problema no freio de mão ou na coisa, o carro vai e para. E aí, eu não sabia dessa. Aí o pessoal do hotel que me alertou, tem que deixar o carro com a roda virada. E eu entendi isso de inglês, de que jeito? Até que eu olhei todos os carros da rua, todos estavam com a roda virada. Falei, então é isso. Por dedução, você entendeu. Exatamente. É o caso das Toyota hoje, né? Tu chega aqui no aeroporto em Porto Alegre, eles estão botando uma trava nas Toyota, né? Por causa do alto índice de roubo e furto das caminhonetes. Algumas regiões, interior de São Paulo, eles nem fazem mais o seguro porque o pessoal vai direto pro Paraguai. Eu teve um segurado nosso agora, uns 60 dias. Tava na namorada em Passo Fundo, lá posando. O cara tem a filmagem. 2 minutos e 12 segundos. O cara abriu a caminhonete, entrou, tocou arranque, saiu com todo o cuidado para não estragar a caminhonete, foi embora. Eu digo, meu Deus, 2 minutos. É um absurdo isso. E é um veículo caro que eu achei que tinha uma segurança. Por quê? A gente teve um caso aqui recentemente de um cliente que teve o carro roubado. O
carro foi roubado e aí, roubaram meu carro. Então a gente foi, ligou pra montadora, o carro tinha rastreador e o cliente nem sabia. O carro foi rastreado e encontrado em Tubarão, Santa Catarina, e recuperaram o Que carro. bom. Não, mas aí é legal. Porque não um rastreador, porque antigamente tinha muito disso que a seguradora instalava um rastreador. Eu lembro Golf. Nossa, tu tinha um Sim. Golf, tu tinha que Nossa, botar um eu rastreador. tive um Tu tinha ali, tu tinha alguns Civic. carros que era obrigatório. Agora muitos carros já vêm de fábrica com fábrica. isso, né? Principalmente a GM, né? E um ponto bem curioso, eu liguei pra montadora e falei, roubaram o carro assim, assim, assado. E aí eles, olha, o carro sim, tem a tecnologia, mas neste momento está desabilitado. O cliente não comprou o pacote de rastreamento. E eu, tem como comprar agora? Não, sim, o senhor pode comprar. E aí eu falei, tá, mas tem a última posição do carro? Ah, isso eu não posso lhe informar. Vamos lá, contratamos, pagamos, Pronto. na hora rastreou o carro. Que loucura. Então, assim, tome cuidado. GM, eu acho que de 2012 em diante, todos os carros têm o OnStar lá. Esse é um caso, e pessoal, outro caso de curiosidade que aconteceu comigo essa semana. Isso eu já tinha visto com Focus na Ford e agora vi na Toyota. Eu comprei uma caminhonete minha em 2018 e 20 dias depois eu bati. Mas não chamei polícia, ninguém se machucou, nada. Acionei o seguro, foi trocada a parte da frente dela, farol, grade e coisa. Beleza, 2018. Eu vendi essa caminhonete em 22. Foi passado, 23. Agora foram passar para um outro cara. Me ligaram. Tua caminhonete tem passagem de leilão. Minha, eu tirei 0. Digo, não tem. Mas aconteceu alguma coisa com ela? Digo, não. Talvez eu bati assim, mas nem polícia, nada, não foi feito BO. Foi pra agência e deu, né? Tá, fui lá e peguei um informe lá, aparece lá. Índices de avarias. Quando vai na agência da Ford, da Toyota, eles informam as seguradoras o índice de avarias do veículo. Não é uma restrição. Daí ele me mandou, digo, não, peraí, isso aqui não tem passagem, tá ali, não é sinistro, não é nada. Mas tem aparece agora índice de avarias do veículo. Poderia ser média ou pequena monta, diz. Essa eu não sabia. Não, tá surgindo, mas você veja, foi agora, depois de quantos anos? Aconteceu em 2018 esse acidente? Quase 10 anos depois. E é uma caminhonete minha, provavelmente então eu sabia porque é minha. Isso fui eu que tirei 0. Provavelmente essas empresas de laudo devem ter comprado uma base nova aí de alguma informação que começou a aparecer agora. Alguma coisa, mas só que é mais uma curiosidade para quem, se acontecer, já saber. Tá acontecendo. Então tá surgindo, que aqui nós falamos, tá vindo coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, né? Então não tem, mas faz parte. Acho que conta para nós, hoje, com o número de funcionários que tu tem e toda essa experiência, o que tu tá fazendo para captar novos clientes? Investir no marketing. Começando a trabalhar bastante com a parte de marketing, para que eu vi que é um foco que nós não tínhamos na nossa região e a gente está começando a buscar. E também a exploração da carteira automaticamente através disso, né? Buscar através da nossa própria carteira angariar os clientes de ramos diferentes que não possuem. Tanto para isso, para seguro, como para consórcio. Mas é um trabalho de formiguinha, não adianta, porque como você tem uma vantagem de conhecer teu cliente, a grande maioria saber quem é, tu sabe onde tu pode cutucar na ferida. Não é todo mundo. É que nem eu falo sempre pro meu pessoal, tu tá indo fechar o seguro de uma caminhonete lá de 7 mil. Como é que tu vai querer oferecer pro cara um outro negócio conforme? Ele vai enlouquecer com você. Aquele velho, as pessoas, tá louco? Você já tá me levando 7 mil, quer me empurrar mais alguma coisa? Então tu tem que cuidar. Tem momentos e momentos. Faz a visita, cuida, espera 2 meses. Aí sim, fala do seguro da casa, fala do seguro de vida, oferece o consórcio, começando a trabalhar a carteira. Só que estou precisando também, que nem você pediu, de pessoas. Mais pessoas para isso. Mas é a forma que eu estou vendo de conseguir alavancar. Porque do ano passado para esse ano, a gente não teve um crescimento praticamente. Problema econômico, todo mundo está passando, tá? Uma situação bem delicada. Mas eu vi que nós estamos nos mantendo. Então, está sendo importante. Precisaria ter tido um crescimento maior. Mas não teve. Mas também não regrediu, já é alguma coisa. A região de vocês ela é bem impactada pela questão da soja lá, quando cai o preço. Tu acha que isso teve a ver com Nossa. isso?
Te dar um exemplo bem simples. Ano passado nós vendemos, meu pai que recebe, vendeu soja a R$ 190. Esse ano vendeu a 122. Imagine. Pega R$ 70 em saca. Nós é pequeno, imagina um cara grande. Gado, nós vendemos ano passado boi Isso não gordo a 12, significa que agora a 8. Isso não significa que o custo de produção diminuiu. Não, só aumentou, né? Tudo aumentou, teu custo de vida, tudo aumentou. E o produto regrediu. Tanto que tem uma previsão na nossa região. Bom, vou te dar um exemplo bem simples. Ano passado, no mês de junho e julho e agosto, uma empresa grande lá da Lagoa, conhecida de um amigo meu, vendeu 38 caminhonetes. Esse ano ele vendeu 5. Porque a galera segurou a venda da soja lá, provavelmente. Tinha algumas empresas que tinham que receber lá, não receberam 20% do valor. Todo mundo pedalou pro ano que vem. Tem um banco, tem um primo meu que ele é gerente lá, que dá uma linha de crédito para agricultura. 2023 tinha 316 aprovados. 2024, 162. 2025, 80. Nossa. Aí eu digo, mas o que aconteceu? Porque cidade pequena, todo mundo se conhece. Chiquinho, as pessoas vieram, alguns renegociaram as dívidas, empurraram. E outros nem apareceram para negociar. Então, tá impactado, tá impactado. Esse ano a previsão é de uma safra muito boa. Se a safra for boa, show. Mas o preço não vai ser, pode esquecer. Isso pesa na nossa região. Tá, safra boa com preço mais ou menos, é ok ou... Nossa, seria show. Porque o que está acontecendo? Isso aí está dando muito... Eu não sei se vocês viram ontem, é que eu não era um cara de ver tanta coisa e comecei a olhar. Vocês viram quantas coletadeiras já queimaram nesse início de safra de trigo no estado do Rio Grande do Sul? Não. 14. Dentro da lavoura. Tá. Queimou ou queimaram? Não sei. Zé Foguinho? Como é que você vai provar? 14 coletadeiras em 2 semanas no Rio Grande do Sul. Uma coletadeira mais barata é 2 milhões. O que isso quer dizer? Não estou, tipo assim, levantando nada. Mas é estranho, né? Começa a acender. Isso até é bom para nós que vendemos. O índice de sinistralidade de equipamento agrícola tá bem ruim, de várias seguradoras, assim. É que o pessoal não está conseguindo pagar. Não estou dizendo que, né? Mas é complicado. Mas a gente entende também que o cenário ali para frente tende a melhorar, porque a linha de crédito está muito difícil. Então a pessoa tem que cuidar da máquina que ela tem, porque senão ela não vai ter a máquina para colher na próxima colheita. Então, assim, a gente entende que o pequeno e médio produtor, ele vai cuidar melhor dos seus equipamentos e vai ter um resultado melhor no curto e médio prazo. Até essas coisas se melhorar. Mas assim, ó, mas resumindo, nosso estado funciona assim. Agricultura e pecuária vai bem, tudo vai bem. Mesmo vocês aqui na capital, isso afeta. Então eu digo, vamos torcer que seja. Vai melhorar. O clima está ajudando. O clima já é uma coisa boa. Já é. Graças a Deus nós aqui não tem essas loucuras que tem para lá. Houve ameaças, houve, como é que tem ele para cima. Mas não aconteceu nada, né? E agora é uma propaganda para vender seguro de casa que eu nunca vi, né? Deus perdoe, mas é. Só que é um seguro tão barato e as pessoas às vezes não deixam. Eu fico apavorado quando alguém vai no escritório. Ah, eu vim fazer o seguro do meu carro, beleza. Mas o senhor tem seguro de casa? Não tenho. Mas deixa eu fazer. Não é muito caro. Eu digo, cara, o seguro do teu carro você paga 4 anos, 5 de seguro da tua casa. Ele olha, mas não é possível. Eu digo, sim. E faz. Falta oferecer e vende. Exatamente. Bom. Chiquinho, o papo tá bom, mas temos que nos encaminhar para o fim. Tranquilo. Então, eu tenho aqui aquelas perguntas que para ti não é novidade. Tu já respondeu ela uma vez, como a gente comentou antes. Sim. Então, quero que tu conte para nós aí o que toda seguradora tem que ouvir, mas não é todo mundo tem coragem de falar. Eu acho que toda seguradora ela tem que ouvir de nós, corretores, que ela precisa abrir a mente e vir lá e entender o que nós precisamos na ponta. Que o pessoal da ponta é o que mais sofre. Então eles tinham que sair do escritório do ar-condicionado, os que sabem que tem a caneta para mudar, e irem lá ver o que nós passamos e entenderem
que se eles fizerem isso e nos ajudarem, eles vão ter muito mais produção e muito mais crescimento, tanto nós como eles. Mas eles têm que irem lá. Isso é uma coisa que, há um tempo atrás, eu que trabalho há anos, nós recebíamos muitas visitas de gestores. E hoje, eles só cobram e mandam e-mail, a grande maioria. Mas ele não vai lá ver qual é o problema que tu tem ou ir visitar um cliente com você diferenciado. Isso é o erro das corretoras, das seguradoras, desculpa. Legal. Elas têm que fazer o que tu tá fazendo, dar um passo para trás e voltar a fazer o que fazia antes. Como é que é dar um para trás para ir 2 para frente? Elas precisam fazer isso. E as que não fizerem vão perder mercado, e bastante. Legal. E conta para nós aí o que todo cliente precisa ouvir, mas não é todo mundo tem coragem de falar. Quem tem anos de experiência já no mercado, ele não tem... você não tem mais medo de dizer para o cliente o que ele tem que ouvir. É aquela situação. Ô, cara, tu tem um filho aí. Não vai botar na pergunta? Ah, não vou. Digo, então eu não faço. Tá na hora dele ouvir isso. Ou aquele que diz, minha casa é de veraneio lá na praia. Não, bota como é habitual. Não. Tua casa é de veraneio. Então eu acho que a gente que é sustentário tem isso. Eu acho que quem entrar nela e vier agregar com nós tem que entender que podemos errar. Todo mundo erra. Mas a tentativa é do erro zero. E ser sincero com o cliente. Eu acho que o cliente não pode ser enganado. E tu tem que dizer para ele, é que nem eu digo, voltando à história do consórcio bem rapidinho. Como é que eu vou vender uma carta pro Rogério de 2 milhões de reais se o Rogério não consegue pagar? Não é que não pague, pagar ele paga, mas ele não consegue comprovar se sair. Para de iludir as pessoas. Joga limpo e joga com o cliente. Muitas vezes, cara, tu tem condição disso e não daquilo. Então isso é uma coisa que eu acho que todo cliente tem que ouvir. E é melhor ele ficar bravo com você agora do que depois. Agora tem como resolver, depois não, né? Isso aí. Chiquinho, e o que todo corretor precisa ouvir e não tem ninguém tem coragem de falar? O cliente chegar e dizer, eu te amo, faça o que você quiser. Não, acho que brincadeira. Eu acho que, tipo assim, nesses anos eu recebi tanto elogio, mais elogio do que coisa ruim, que eu acho que o corretor trabalhando correto, ele não vai ter que ouvir nada demais. Ele sendo idôneo, sincero, aberto e trabalhando com a verdade, indo à margem da lei, como a gente diz, seguindo, não tem que se preocupar, não vai ouvir nada. Não precisa ouvir nada. E isso é uma coisa que, com os anos de trabalho, tu aprende e tu seguindo isso. Se o cliente vier te dizer alguma coisa que não seja te agradecer, te elogiar, ele tá sem razão. Então, esse não presta para mim, vira as costas e vai embora. Que legal. Resposta inédita aqui, né? Diferente de todas as... Pra finalizar, né, Chiquinho? É que é um ponto de vista, é que eu aprendi uma coisa, se tu faz o certo, para que tu vai ter medo? Sim. E eu não era assim, viu, pessoal? Todo mundo muda. Não, mas é real. Tô agindo bem. Pra quê? Não precisa ter medo. Quem não mente, não tem perigo de se cair na mentira nunca. Que legal. Chiquinho, mais uma vez, muito obrigado por ter tirado o tempo para vir participar do podcast com a gente. Segunda vez. Posso dizer que tu é a pessoa que mais tirou tempo para vir participar do nosso podcast até agora. Duas cidades ainda, cara. Duas cidades, exatamente. Não, mas foi bom. Muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela parceria de sempre. E só tenho a agradecer a você e todo o teu time lá, que tu tá representando eles aqui. E você que tá nos assistindo, obrigado por ter assistido mais um episódio do Muito Mais Seguro Podcast. E vejo vocês na próxima. É isso aí, Chiquinho. Faço minhas as palavras do Rogério. Obrigada a você e a equipe do Chiquinho que tá aí assistindo com a gente. Obrigada a cada um de vocês que fazem contato ali com a gente no dia a dia da Matriz. Vocês são muito importantes pra gente, viu? A todos vocês. Não vou numerar todo mundo, que é muita gente. Mas todos vocês são muito importantes. E obrigada a vocês que acompanharam a gente nessa primeira temporada. Foi muito bom, foi algo novo. Tirou a gente também da zona de conforto, de estarmos também só lá na Matriz, dentro do ar-condicionado. Foi muito bom receber todos os nossos convidados aqui nessa primeira temporada. Esperamos vocês na segunda temporada do
muito mais Seguro Podcast, o meu, o seu, o nosso, o de todos nós, podcast da Sustentare Seguros. Um grande abraço e até lá!